Olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima noite para vocês. Vou aqui colocar para vocês o banner da nossa live de hoje, né? Falaremos sobre os 4 passos para reparar placas mais rapidamente na sua bancada. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu adicionar na transmissão aqui. Pronto. Fiquei no cantinho pequenininho. Estamos aqui com os 4 passos para reparar placas mais rapidamente na sua bancada. Nossa live de hoje abordaremos esse tema que está aí para vocês. Os 4 passos para se reparar placas mais rapidamente na sua bancada, meu pequeno gafanhoto. Então, hoje aí, a gente vai compartilhar um pouco mais de conhecimento para vocês. Tá muito interessante, né, essa capa com The Flash aparecendo para vocês aí, né? Será que a nossa proposta de hoje é transformar vocês em The Flash para que vocês sejam mais rápidos em reparar placa na sua bancada? Como é que vai ser essa conversa nossa de hoje, né? Edivaldo Pereira aí também, boa noite. Então, pessoal, descomplicando os reparos de placa de celulares, 4 passos para reparar placas de celulares mais rapidamente na sua bancada. Bom, meu pequeno gafanhoto, nesse vídeo aí, nessa live de hoje, vamos falar sobre produtividade. 4 passos para reparar placas mais rapidamente na sua bancada. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Vinícius e nesse canal do YouTube você encontra conteúdos gratuitos para acelerar a jornada de técnicos em celulares de qualquer nível a se tornarem especialistas em reparo de placas de celulares. Então, se você se enquadra nesse perfil, já deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações. E, mais uma vez, eu quero esclarecer para vocês que existe uma diferença entre produtividade e velocidade, meu pequeno gafanhoto. Em resumo, a produtividade está relacionada à relação entre a quantidade e a qualidade do trabalho realizado, enquanto a velocidade está relacionada apenas ao tempo necessário para se realizar uma determinada tarefa. E é importante encontrar um equilíbrio, uma balança, entre produtividade e velocidade, pois focar somente apenas na velocidade pode levar o quê? A cometer erros e comprometer a qualidade do nosso reparo. E o objetivo é justamente buscar sempre resolver os aparelhos no menor tempo possível, mas sem jamais abrir a mão do que a gente realmente precisa, e precisa ser feito, que o serviço tenha qualidade, ok? Então, por isso que eu estou aqui hoje, para ajudar a vocês a encontrarem esse meio termo, através das ações concretas que você pode começar a tomar assim que acabar de assistir esse vídeo. Mas, Vinícius, toda vez que eu corro para atender a pressa de um cliente, ou que eu trabalho com pressa, eu erro e acabo me complicando. E é por isso que vamos falar sobre isso hoje aqui, meu pequeno gafanhoto, para você aprender a distinguir a diferença entre pressa e agilidade, ok? E já vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Queria que vocês colocassem aí no chat, participando comigo, E quais as vantagens que nós podemos ter, se aumentarmos a nossa produtividade em nossas bancadas? E aí, quem se habilita? Quem se habilita? José colocou aqui já, ó. Boa noite, professor. Vim beber da sua fonte de informações. Estou em uma pequena cidade de Minas Gerais. Eu também moro numa cidade pequena, na divisa entre Minas e Espírito Santo, cidade chamada Porciúncula, tem 18 mil habitantes. Conheço muitas cidades em Minas Gerais. Seja muito bem-vindo à nossa live aí, às nossas redes sociais, meu amigo. Anderson Moura, boa noite. Sim. Tiago Botelho, tá aí o meu aluno 01. Boa noite, mestre. Galera chegando. Dedinho Notcel, feliz Dia das Mães para todas. Cláudio Ferreira, boa noite. José Medina, boa noite. Ganhar mais na bancada. Maciel, aqui, Alex Tech colocou aqui, ganhar mais na bancada com a pergunta que eu fiz. Mais lucro para a empresa. Beleza. Qualidade de serviço prestado, essa é a vantagem para mim. Fernando Barbosa está falando aqui, ganhamos na credibilidade e confiança. A galera está antenada, gostei dessa galera aí, Edinaldo falando aí, gostei muito dessa galera falando. Bom, vamos lá, Eu consigo enxergar
eu consigo enxergar, no mínimo, deixa eu passar aqui o slide para vocês, já fiz a pergunta, eu consigo aí justamente enxergar 3 razões, e anote, meu pequeno gafanhoto, anote, não é? Justamente o que os colegas falaram aí, não é? Sem pensar muito, a gente pode aumentar a lucratividade, e por que você consegue reparar mais aparelhos dentro do seu horário de trabalho. Então, você consegue produzir mais, porque você repara mais aparelho dentro do seu horário de trabalho. Segunda, né, das três razões, tá? Melhora a experiência do seu cliente. Por quê? Você naturalmente entrega os aparelhos mais rápido. Então, lembram da live passada que eu falei, não é? Sobre a experiência do cliente, não é? E terceiro, melhora a sua qualidade de vida. Por quê? Se você consegue produzir mais dentro do seu horário de trabalho, te sobra tempo e, se você repara mais aparelhos, sua conta bancária fica o quê? Maior, mais dinheiro e você tem o quê? Tempo para gastar. É a combinação perfeita, meu irmão. Mais dinheiro na conta e tempo para gastar. Esse é o caminho da felicidade, meu pequeno gafanhoto, né? E se você não investe um tempo para implementar as ações que eu vou falar para vocês aqui agora, você pode estar fazendo o quê? Fazendo o quê, meu pequeno gafanhoto? Sempre aí, ó, né? Deixando o dinheiro na mesa, perdendo tempo e comprometendo a experiência do seu cliente. Mas antes de irmos para os 4 passos, pegue um lápis ou uma caneta e um papel e bora anotar esses passos e praticá-los. Vamos embora? Vamos para cima, anotar esses 4 passos aí para vocês implementarem na assistência técnica de vocês. A galera chegando aqui, com certeza entra mais serviço aqui. Deixa eu pegar aqui, que esse aqui é um comentário bacana. Professor, estou aqui para aprender. Todos estamos aqui para aprender. Deixa eu ver aqui. Com certeza entra mais serviço, logo ganhamos mais dinheiro. Né? Status na manutenção de smartphone, viramos referência. Bacana, não é? Bacana. Boa noite, professor Fabrício Desprecel de Porto Alegre. Forte abraço. Rafa Whitetech Celta aí. José Capicote. Produzir mais, consequentemente, mais lucro, não é? Lucro e maior tempo. Então, lucro, maior tempo, maior produtividade, consequentemente, mais dinheiro na conta, mais tempo você tem para curtir a família, para poder aproveitar esse faturamento aí, o lucro, e transformar em algumas coisas legais para a nossa vida, né? Para a nossa jornada. Nossa vida é realmente uma jornada. Então, tenha aí papel e caneta na mão, um lápis, para anotar o primeiro passo, meu pequeno gafanhoto. O primeiro passo é que você precisa definir uma carteira de clientes, uma carteira de serviços. Não sei se você sabe, mas a carteira de serviços é aquele grupo de reparos que tem média e alta procura na sua região, que você consegue executar de forma profissional, ou seja, com a margem mínima de erro, que você tem as ferramentas, peças de reposição e insumos adequados, e que são também reparos lucrativos para você. E quando eu falo de ferramentas, aqui não estou me referindo às ferramentas caras, e sim aquelas ferramentas que permitem você, meu pequeno gafanhoto, a executar o reparo com perfeição e produtividade. E por que definir a carteira de serviços é importante? Quem poderia me dizer por que produzir, não é? Definir essa carteira de serviços é importante na nossa assistência técnica? Por que a gente deve definir a carteira de serviços? Por que ela é tão importante nas nossas bancadas? Vocês estão vendo aqui uma imagem, uma carteira cheia de dinheiro, outra carteira, outra aqui, dinheiro saindo pela janela. Será que tem alguma coisa a ver com o que eu quero dizer aqui para vocês? Por que definir a carteira de serviços é importante, meus pequenos gafanhotos? Por quê que é importante a gente definir essa carteira de serviços? Mais agilidade de serviço na bancada, né? Ótimo, boa, Edivaldo, né? Otimiza o andamento do serviço, a galera colocando aqui, otimiza o andamento do serviço, aqui também, teoricamente, quem faz tudo não faz nada, filtrar, aqui também interessante, filtrar potenciais clientes de acordo com a demanda de cada cidade ou região, interessante, muito legal, porque
ela controla o fluxo de entrada e saída, ou seja, sempre buscar comprar o melhor equipamento quando se faz reparos na medida certa, mas há controvérsias. Pode colocar as suas controvérsias aí, não é? Porque é importante a gente definir a carteira de serviço, né? Bom, porque você não perde justamente tempo trazendo para sua bancada serviços que você não tem habilidade, meu pequeno gafanhoto. Se você não tem habilidade, para que você está trazendo, né, esse serviço para você? Ou equipamentos, ou justamente peças de reposição, ou ainda, né, que ainda não sejam lucrativos para você. E a definição de carteira de serviços irá nos levar ao segundo passo, né, que a gente vai falar agora para vocês aqui. E essa carteira está parecendo com a minha depois do curso especialista de placa 10K. Luiz Reparo, graças a Deus, meu irmão. Porque eu acredito que com a carteira você consegue investir mais em seu negócio para oferecer mais qualidade de reparo. Justamente você vai né, oferecer aquilo que você pode fazer. Não adianta você, justamente, né, lembra lá dos 3 tipos de clientes que a gente atende, a questão do prazo, né, de você se colocar no lugar do cliente, que isso é importante. Hoje, cada vez mais, o celular é a extensão do nosso corpo. Segundo Elon Musk, nós somos quase androides por conta de estarmos sempre conectados, e definir essa carteira de serviços vai ser importante para esse espaço. Não vai te dar dor de cabeça porque você não sabe reparar alguma coisa, você vai ficar preso ali, segurando o cliente. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, podendo danificar mais ainda o aparelho do cliente. Você não tem ferramenta, né? Ou você não tem as peças para colocar no aparelho, componente. Então, você tem que dar prazo para o cliente, às vezes o cliente não tem esse prazo para esperar. Isso tudo, né, vai tirando a sua credibilidade se você não definir a carteira de serviços que você tem que ter. Né? Então, nós vamos aí para o nosso segundo passo, não é? Que o segundo passo é estabelecer protocolos para executar os reparos. Né? Então, para executar esses reparos, não é, vai ser necessário aí os protocolos. E o que são esses protocolos? O que são esses protocolos? São exatamente o quê? A sequência de execução de um diagnóstico e de um reparo que agilizam o reconhecimento do defeito e da aplicação do reparo. Ah, Vinícius, me ajuda, eu estou começando agora no reparo de placas e eu não sei fazer nada, eu não sei fazer nada. Me ajuda. E vamos aí, né? E vamos aí também para o nosso terceiro passo, entender essa parte de termos protocolo para agilizar também o nosso procedimento, não é? Para agilizarmos a nossa manutenção, temos que ter aí essa agilidade. Então, temos que ter essa relação de protocolos, ok? Edmaldo, para melhorar o serviço para cliente, voltar para você fazer um bom profissional, né? Para ter maior definição de trabalho. Ótimo, Charles. Essa é a visão, né? Está aí o meu coprodutor também colocando, explicando para José Capicotti, né, falando sobre a carteira de serviços, que é uma relação de serviços que você consegue executar de forma profissional. E tudo que está fora da sua carteira, você nem traz para a sua bancada, porque gera prejuízo. Né? Então, a gente tem que ser muito correto nessa questão de criar essa carteira de serviço, porque ela é fundamental para a saúde do seu negócio. Então, você vai investir de maneira correta, você não vai queimar o seu filme, você vai atender o que você pode atender. E eu falei isso em vídeos anteriores, tá? A importância da gente definir essa carteira de serviços. Pegar o que a gente pode pegar o que a gente tem conhecimento de pegar o que a gente tem ferramenta para fazer, não é? E lembre-se, né, não precisa de ferramenta cara para executar alguns reparos. Até muito pouco tempo atrás, nós fazíamos codec de áudio de iPhone 7 com um Yachum. Agora mudou um pouco o estilo, mas continuamos começando com essas ferramentas de baixo custo. Então, a gente consegue fazer um rebate, se aplicar a técnica correta, se aplicar o protocolo correto de diagnóstico, se aplicar o protocolo correto de execução do reparo, né? E, justamente, para quem está começando, para quem é intermediário, para quem é avançado, alguns caminhos para que o técnico justamente consiga aí 3 pilares, né? Os 3 pilares para que ele consiga faturar R$10 mil ou mais com reparo de placas, tá?
Iraquitã Silva, boa noite, professor. Vitor Amaral, eu acho que os meus insumos para reparo em placas estão errados. Pode me dizer os melhores insumos, professor? Nós temos aí um treinamento específico, o Vitor Amaral, não é? E vai depender da escolha. Fluxo correto, tem muito material também meu aí, a escolha de um fluxo original, tá lá de graça aí lá no Instagram. O ferro de solda, a estação de ar, não é? A malha de soldadora, o tipo de solda, então tem tudo lá. E lembre-se que solda tem prazo de validade, tá? Deixa eu colocar aqui o que o colega aqui falando aqui, que é interessante. Aqui na minha região, o pessoal que não tem conhecimento terceiriza o serviço. Acho válido também, mesmo que não saiba terceirizar, pois não perde cliente e nem a credibilidade. Eu faço muito serviço para lojistas, né? O William está dizendo aí, tá? E essa é a vantagem, né, William? Então, você tem aí 3 níveis de cliente, o cliente final, o cliente lojista e o cliente CNPJ, que são as grandes empresas aí, como alguns magazines. Então, também tem um vídeo que está aqui todo no YouTube, fizemos uma live falando desses 3 tipos de cliente, né? E vamos aí para o nosso terceiro passo. Então, vimos aqui até agora. O primeiro passo você precisa tomar é definir a carteira de serviço que você pode executar. Eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa ferramenta, não adianta você pegar, que você vai frustrar. Você vai se frustrar, você vai frustrar a experiência do seu cliente. O que eu posso fazer? Justamente, eu tenho um vídeo também ensinando vocês como é que vocês têm que fazer para buscar e criar essa carteira de serviços dentro da assistência técnica de vocês. Tem que andar, tem que fazer pesquisa. Não custa quase que nada você fazer essa pesquisa, só vai gastar sola de sapato e já pegar as experiências que você já tem aí de atendimento ao público, né? Fábio está colocando aqui, para mim, componentes eu sofro para achar, para venda, fica procurando e é complicado, então tiro de sucatas. Fábio Campos, foi perfeita a sua colocação aqui, meu pequeno gafanhoto. E passamos aqui pelo segundo passo, que é justamente estabelecer protocolos para executar os reparos. Passo a passo, início, meio e fim. Ponto A, ponto B, ponto C, para fazer o diagnóstico e reparo, dentro dos 3 pilares aí. Então, o terceiro passo é justamente manter a sua bancada organizada. Dedique um tempo, meu pequeno gafanhoto, para organizar as suas ferramentas de forma operacional, né? E os seus insumos, sucatas e peças de reposição, de forma que você encontre com facilidade. Então, organiza ferramenta, organiza, não é, seus insumos, organiza sucatas, as peças de reposição, de forma que você encontre com facilidade, né? Você não percebe, mas a cada 10 minutos que você perde procurando ferramentas, insumos e peças, a cada 6 serviços, você perde nada mais, nada menos do que 1 hora. E dependendo do reparo, né, em 1 hora você pode faturar R$250. Então, a sua desorganização na sua bancada, no seu ambiente de trabalho, pode gerar prejuízo, né? E esse tempo perdido, o que a gente tem mais de precioso nas nossas bancadas, né, na nossa vida, é o tempo, né? Então, se você gasta 10 minutos a cada 6 reparos, 60 minutos, é 1 hora, meu amigo. É 1 hora de relógio. Dentro de 1 hora de relógio, quantos reparos você não faz? No mínimo, você pode faturar aí R$250 em um reparo ou outro, não é isso? E aí, justamente, você não tem tempo, né? Você não pegou outro reparo, porque você estava lá procurando ferramenta, procurando insumo, procurando peça, procurando insumo, né, de maneira desorganizada. E acontece muito, tá? Acontece muito, muito, muito. Deixa eu ver. E isso vai aí, né, quase chegando aí no que o Fábio Campos quis dizer. Componentes, melhor lugar para compra, Fábio, é AliExpress, Oyacel e São Paulo, né? Bacana, bacana, o William está falando aí, né? E justamente vamos para o nosso quarto passo, né? O quarto passo é fazer o quê? Gerenciar as suas peças de reposição, cara. É gerenciar as suas peças de reposição. E como que a gente faz isso? Quem aí pode me dizer como que a gente pode gerenciar essas peças de reposição? Como é que a gente pode, meu pequeno gafanhoto, não é? Gerenciar essas peças de reposição? A gente está falando, procurar sucatas, investir na sua bancada para cada dia melhorar seu dia a dia. Deve ser ali, Claudinei, comprando sucatas.
Não adianta só comprar, não é? Não adianta só comprar. Ó, gerenciar através de um software. Rafa Whitetech está dizendo aqui. E se eu não tiver grana para comprar um software? Pode fazer até no Excel, pode fazer numa planilha, se você não tem tanta habilidade assim para mexer com o computador. Não é isso aí? Eurico Santana, boa noite a todos, São Paulo. E aí, pessoal? Como é que a gente pode gerenciar essas peças de reposição? Me falar, como é que nós poderíamos, né? Os meninos estão falando, planilhas e controle de estoque, boa noite a todos, né? Atualmente não trabalho com estoque de telas e baterias. Tem um fornecedor que me entrega em 10 minutos e ajuda bastante. A Emerson está falando. Mas aí, telas e baterias, a gente está falando do que a maioria, né, 70% do mercado faz. Não, mais, até mais, né? Acredita aí que 80%, 90% faz, tá? Fazendo um histórico de aparelhos e peças no AliExpress, bacana, né? Professor, estou começando agora, mas tenho um emprego fixo, quero trabalhar em casa, começar trabalhando de casa. Consigo ganhar dinheiro? Ricardo, eu sou prova viva de que se você assistir a minha história de vida, tem aí no YouTube, você vai conhecer parte da minha história. Se você já estiver lá na jornada também, né, inscrito na jornada, eu trabalhava numa empresa e trabalhava à noite na minha casa, né? E saí do concurso público, trabalhava na minha casa, era concursado, depois saí, larguei o serviço público, larguei um salário considerável no governo federal, né? E estamos aí, firmes e fortes, né? Planilha de controle, Renan está falando, eu tenho dificuldades em ter sucatas de placa, ter no mínimo estoque de componentes, saber onde ter esses componentes para comprar sem ser no AliExpress, interessante. Fiz uma tabela de preços impressa, peças em estoque que eu vou encomendar, e por encomenda, assim que vendo, já vou pedindo para o fornecedor. Revisar sempre o que tem. Libânio está aí, boa noite, professor. Estou iniciando agora, professor Claudinei Ferreira, seja muito bem-vindo aqui ao canal, não é? Que a gente ensina aí técnicos de celulares de qualquer nível a faturar R$10.000 ou mais por mês com reparo de placas. Seja muito bem-vindo. Então, muita dificuldade de conseguir placas sucatas. A galera está falando, tem dificuldade de encontrar placas sucata. É ter um bom fornecedor com rápida entrega para você. Interessante, né? Eu faço lista de peças que mais uso. Olha que interessante aqui, ó. Faço uma lista de peças que mais uso nos reparos. Compro alguns aparelhos usados e vou fazendo de sucata. Bacana, muito legal, muito interessante. Eu tenho que manter o estoque de telas e bateria, senão eu perco muito dinheiro. Às vezes, porque a distribuidora mais próxima de telas que eu tenho fica a 120 quilômetros de Curitiba. Isso também vai te ajudar. Se você pensar dentro dessa estrutura, não é? Você pode aplicar essa estrutura desses 4 passos até dentro da assistência que troca periférico, tá? Então, é interessante. Pode-se separar e colocar em caixas com nome. Interessante aqui. Wagner Plentes, boa noite a todos. Maceió, Alagoas. Então, a galera chegando, a galera aí participando. Então, meu querido, o que você pode fazer? Você vai fazer o quê? Um levantamento, justamente. Temos que fazer o quê? Um levantamento dos serviços e os modelos que você mais atende na sua bancada. Não adianta você comprar peça de aparelho que você não atende, não é isso? Por isso que é importante você definir a sua carteira de serviço. Definindo a sua carteira de serviço, organizando a sua bancada, fazendo o gerenciamento das suas peças de reposição, levantando quais aparelhos você mais trabalha, não é isso? Não é isso aí? Que você mais atende na sua bancada, né? Aí sim você vai buscar placas sucatas desses aparelhos, né? E de aparelhos similares, e também buscar fornecedores desses componentes e criar realmente um pequeno estoque dessas peças. E a boa notícia, meu pequeno gafanhoto, é que esses componentes têm baixo custo, né? O que demanda apenas um pequeno investimento. E aqui eu vou falar daqui a pouco para vocês uma dica bônus, tá? Vou colocar uma dica bônus. São 4 passos, né? Nós fizemos 4 passos, vou relembrar esses 4 passos com vocês aqui, e depois eu venho já para a nossa dica bônus. Deixa eu ver aqui a galera falando, tem que ter estoque de display e tal, beleza? Boa noite, professor, também estou iniciando nessa profissão. Fábio Dias, seja muito bem-vindo. Walter Bonicel, obrigado pelas dicas de ensino. Eu tenho bastante placa sucata e estou comprando mais e mais. É muito interessante a galera procurar outras assistências técnicas que não fazem reparo de placa, só fazem somente troca de periférico,
comprar essas placas a peso, a quilo, né? E vai sempre relacionar essa dica bônus que eu vou colocar aqui para vocês, que vai ajudar muito vocês, meus pequenos gafanhotos. Então, vai ajudar bastante vocês, tá? Então, vou recapitular com vocês aqui. Tá? Primeiro passo, você precisa tomar é definir a sua carteira de serviço. Os 4 estão alinhados. 4 passos estão alinhados. Não existe você fazer o passo 1 e aí você vai para o passo 3. Pulou um passo desse, é um protocolo, justamente é um protocolo para você seguir, para que você ganhe mais agilidade na sua bancada. Então, o primeiro passo é definir a sua carteira de serviço. Definir o que você pode realmente entregar para o seu cliente, o que você pode fazer. Se você não é especializado em swap, não adianta você pegar o aparelho do cliente para fazer swap, ou terceiriza esse serviço. Lembre-se, terceirizar você vai estar deixando dinheiro na mão do colega, mas é melhor você fazer com um profissional, ganhar alguma coisa também do que ganhar nada, ok? O segundo passo, recapitulando, é justamente estabelecer protocolos para executar os reparos. Protocolo A, ao que precisar, A, B, C, né, que te leve do ponto A ao ponto B, no diagnóstico e na execução do reparo, tá? O terceiro é manter a sua bancada organizada. Lembre-se, né, que a cada 10 aparelhos aí, não é? Se você perder, a cada 6 aparelhos você perder 10 minutos procurando peça, insumo, ferramenta, né, você tem aí em 1 hora de prejuízo, 1 hora que você não faturou nada só pela sua desorganização, meu pequeno gafanhoto. Então, organize a sua bancada tudo direitinho, né? As ferramentas, os insumos, para que você trabalhe mais limpo, mais arrumado, para que você consiga e abra um aparelho por vez. E o quarto passo é justamente gerenciar as peças de reposição. Importante, né? Se você tem definido a sua carteira de serviço, você sabe quais aparelhos, você sabe quais defeitos mais procurados na sua assistência técnica, você vai direcionar a sua compra, justamente, a sua reposição de estoque para o que você tem demanda. Vai maluco de investir em algo que vai ficar encalhado lá no estoque lá, tá? E quando você tem dentro da engenharia de produção, que é chamada de lead time, vai baixando, né? Esse tempo vai passando, vai baixando, o produto vai baixando ali, você consegue controlar o estoque de maneira correta antes mesmo do produto acabar. Por isso que é importante você definir. Posso pegar Tristar? Então tem o Tristar no estoque. Eu tenho bastante placa de sucata se estou comprando mais. Aí, professor, aqui. Isso aí, professor, iPhone não pode faltar. Telas e baterias, por exemplo, A10, A12, que mais saem aqui. Justamente, então, o Jonas Gonçalves, ele já tem aí meio que definido, não é, a sua carteira de serviços, né, que ele pode ofertar. Boa noite a todos. Sandro, Rio de Janeiro, professor fera, top demais. Sandro Nascimento, seja muito bem-vindo. Maciel Andrade de Costa Neca, deixa eu ver aqui o que ele está colocando. Boa noite, estou com Moto G2, Moto G20 que não dá sinal de rede, tem hora que aparece. Aí, meu irmão, né, tem que saber a falha, tem que justamente ter um bom protocolo de diagnóstico para cada falha, tá? E o quarto bônus que eu vou te falar vai te ajudar muito nisso, tá? O colega perguntou aqui, o que vem a ser swap, professor? Estou aprendendo, né? Swap, meu pequeno gafanhoto, é quando você transfere alguns componentes primordiais de funcionamento único do aparelho para uma placa boa funcionando, para uma placa doadora. Se o cara quebrou uma placa, tem um processador e memória, então o cara pega aquele processador e memória com os dados do cliente e leva para uma outra placa nova e consegue recuperar os dados do cliente. Basicamente, o swap é isso aí, tá? Então, por isso que a gente precisa definir, Vitor, a nossa carteira de clientes, não é? A gente tem que definir a nossa carteira de clientes. E sem um protocolo, a gente fica aí, igual o nosso amigo Maciel, aí, perdido. Estou com um aparelho aqui na bancada, não sobe sinal de rede, hora aparece, hora não aparece. E aí? Qual protocolo eu devo seguir nesses casos de radiofrequência? Tem uma sequência de passo a passo, mas será que eu tenho a base antes para poder fazer esse tipo de reparo? Será que eu construí bem a minha base? Isso eu falei nos vídeos passados, né? Técnica de medição. Então, nós estamos lá na série 5 de 6 do multímetro, que já está disponível para vocês no YouTube. Justamente a gente ataca as técnicas de medição. Se você dominar o multímetro, e usar essa dica bônus que eu vou falar aqui para vocês aqui agora, não é? Você vai conseguir fazer esse tipo de reparo. Mas tem que construir bem a base, meu pequeno gafanhoto. Tem que construir muito bem a base, ok? E vamos aí, então, para a nossa quarta dica bônus. Aqui uma dica bônus para vocês. O que vocês estão vendo na imagem aí?
não é? Vocês estão vendo uma imagem de uma arquitetura, vocês estão vendo aí, não é, um diagrama em blocos, você está vendo um cara montando como se fosse uma placa de computador, mas ali numa placa de computador, ali são prédios, mas ele está definindo onde vai ficar cada coisa no seu lugar, naquele espaço ali, né? Então, ó, vamos à dica bônus, né? Ao conhecer a arquitetura do aparelho, meu pequeno gafanhoto, né? Você pode, inclusive, justamente encontrar peças similares em outros modelos de placa, se nem depender de esquema elétrico para isso. Quando você tem peças de reposição organizadas no seu estoque, o trabalho ganha muito mais agilidade, meu pequeno gafanhoto, muito mais agilidade. O Fábio Campos colocou aqui, setor de radiofrequência, veja diagrama na placa, substitua o CI de radiofrequência, use multímetro para ver. Fábio, a gente tem que seguir um protocolo antes mesmo de tirar um CI, né? Nós temos fases, nós temos algumas validações que nós temos que executar, não é? Antes mesmo de aplicar calor na placa, antes mesmo de executar, como é que eu posso falar, uma intervenção invasiva na placa. Por quê? Simplesmente, se ele tirar o CI antes de medir, ele perde o parâmetro de como estava a placa antes. Então, é importante, antes de mais nada, antes de sair arrancando o CI de radiofrequência, não é buscar um conhecimento correto para se analisar esse tipo de falha. É o que a gente tem dentro dos nossos treinamentos, é um protocolo. Primeiro passo, não é acreditar em um mentor, seguir esse mentor. Lembra lá da coxa de retalho, que você pega informação de um professor aqui, outro professor ali, cada um tem seu método, acaba na sua cabeça você não construindo aquela base de conhecimento. E com a base de conhecimento, com um protocolo único, você consegue executar o mesmo protocolo em câmeras, você consegue aplicar em radiofrequência, você consegue aplicar em sede Wi-Fi, você consegue aplicar no bloco de cargas, desde que você construa a base do conhecimento. Nada de informações que levem você à obesidade intelectual. O que vem a ser essa obesidade intelectual? Você se entope de conteúdo desnecessário para executar os reparos. Lembrando que nós somos técnicos reparadores, né? Não somos engenheiros projetistas. Né? Um treinamento tem que ser focado, não é, para que você seja um especialista em reparo e não um especialista em projetos, que é totalmente diferente. Né? O caminho é assim, ó, é reverso. Falo isso por conta própria, porque sou engenheiro, sou projetista e também fui técnico em manutenção de chão de fábrica. Muitas das coisas que eu trago da minha experiência como engenheiro, como técnico em linhas de produção de alta escala, e tem tudo isso que eu passei aqui para vocês agora, né? Esses quatro passos, né? Isso vem de dentro da engenharia de produção, né? E organizar a sua manutenção, né? Agilidade no reparo, você tem um ganho, né, de tempo e financeiro muito grande, e você consegue fazer com mais precisão esses reparos, né? Deixa eu ver aqui, um dos meus maiores, Maciel, deixa eu ver aqui, o Leandro. Ô, meu lindo, uma aula dessa de graça em um domingo só podia ser você, tamo junto. Deixa eu ver aqui, mais o que nós temos, eu estou trabalhando agora, só dei uma paradinha para assistir a aula agora. Marcel, seja muito bem-vindo aí, obrigado aí pela sua participação. Tenho mais de 200 modelos de celular quebrado que comprei e estou comprando cada vez mais para não faltar. Mas só que, Edenilson, veja o que mais tem na sua região, foque, canalize o seu dinheiro para comprar algo que você vai ter giro com ele, ok? Cuidado com o que você compra aí para você não amargar prejuízos. Então, defina aí. O reparo fica mais fácil depois que conhecemos a arquitetura dos smartphones. E isso é muito legal. Luiz, Reparo Céu de Juiz de Fora falando aí. Luiz é um dos nossos alunos especialista em placas 10K aí, não é? E muito feliz aí, ó, dele ter entendido, né, a arquitetura de placas e o quão é importante, né, a arquitetura de placas na composição desses passos para a gente aumentar a nossa produtividade. E conhecendo a arquitetura de placas, a gente ganha agilidade, qualidade no serviço, né? E certeza do que é aquilo que a gente está fazendo, que é o mais importante, tá? Então, é importantíssimo isso, meu pequeno gafanhoto. E eu espero ter te ajudado a melhorar pelo menos mais 1% com esse conteúdo, ok? Venho aqui novamente, humildemente, agradecer a cada um de vocês, falando que eu estou da cidade de Recife, Pernambuco, e agradeço aí a presença de vocês mais uma vez nesse domingo.
Lucas Milagre, mais outra coisa aqui, irmão. Professor, estou com A02 que ativa o Wi-Fi, mas não aparece rede. Já troquei todas as já conferi todas as tensões, estão todas presentes. Mesmo assim, não aparece as redes. Já troquei CI e a mesma coisa. Né? Se você trocou o CI, que o CI do Wi-Fi ele tem um amplificador dentro dele, não funcionou, o seu problema está na parte de filtragem. Então, o seu problema está na saída do CI até a antena, meu pequeno gafanhoto. O seu problema é um problema de filtro, de FL, de filtro. Agora, verificar as tensões no filtro, substituir aquele filtro branco ali do Wi-Fi, verificar a integridade com uma boa IVP. Deixa eu ver aqui. Com certeza, professor, quem agradece somos nós pelo conhecimento e obrigado por compartilhar. Eu li fígado ali, mas é fígado que escreveu, mas obrigado por compartilhar. Valeu, professor. Pode mandar um beijo para a minha mãe, Dona Miriam, por gentileza. Forte abraço. Que Deus abençoe. Vitor Amaral, beijo para a Dona Miriam aí. Beijo, Dona Miriam. Parabéns aí pelo filho aí que está buscando conhecimento em pleno domingo. Parabéns aí à mamãe Miriam, ok? Cláudio, obrigado, professor. Obrigado, Fábio diz, falando aqui até amanhã. O Fábio está colocando aqui, dizendo obrigado por compartilhar. Tamo junto, pessoal. Bom, meu muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Um bom resto de domingo. Né? Digital Céu está falando, professor, seja muito bem-vindo à minha terra. Aqui é também a terra e minha também agora, porque eu já sou cidadão recifense. Né? Já tenho aí 4 anos quase de Recife, acho que vou para o 4º ano de Recife. Leão está falando, beijo, meu lindo, até amanhã, Deus esteja com vocês aí, amém. Então, pessoal, grande abraço para vocês, um bom domingo, fiquem com Deus, tá? Então, para quem não se inscreveu ainda no meu canal aqui no YouTube, se inscreva, deixa like aí, tem conteúdo todos os dias no meu Instagram, no meu Facebook, nos procure nas redes sociais, lá no TikTok, estou lá fazendo dancinha no TikTok também, e vamos para cima, galera. Uma boa noite aí, Deus abençoe a vocês todos, né? A vocês todos, deixa eu ver mais aqui, José Edson, boa noite, Eurico Santana, boa noite, Eristo Mano, boa noite aí, nosso aluno também da Jornada Especialista em Placas 10K. Beijo no coração de todos vocês, um bom final de domingo aí, bom descanso ainda para vocês, e amanhã é dia de labuta, pessoal. E vamos para cima. Boa noite aí a todos e tchau, tchau, galera.